Senhoras e senhores, muito boa tarde. Neste momento, damos início ao painel Energias Renováveis e Responsabilidade Socioambiental, Perspectivas para um Desenvolvimento Inclusivo. Anunciamos para mediador deste painel o representante da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Daniel Massal. Anunciamos também Thaís Paiva, Werton Costa, da Defesa Civil, e Sâmia Chaves, do Instituto Federal do Piauí. Olá, gente, muito boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes no nosso painel e a todos que nos acompanham também pela nossa transmissão online via YouTube. A gente agradece a participação de vocês aqui nessa importante conferência internacional, né, Brasil Energy, e nesse nosso painel muito importante, estratégico, né, que irá tratar a perspectiva, a questão das energias renováveis, numa perspectiva para um desenvolvimento inclusivo. E como eu falei, é um tema essencial, porque de um modo geral não se possibilita gerar um desenvolvimento, né, um avanço para o país e para o Piauí, se dentro desse processo não tivermos a inclusão, né, não tivermos a assistência às populações mais vulneráveis, que são diretamente afetadas, né, e a qual sofrem com os impactos, né, desses grandes empreendimentos. A gente sabe que é uma tendência mundial importante e essencial para a questão do controle climático, da sustentabilidade, a transição energética, né, e a geração da nossa matriz para as energias limpas. Mas, acima de tudo, essa transição energética deve ser justa, né, justa no sentido de atender, como eu falei, as populações vulneráveis, possibilitar essa inclusão, a justiça climática, né, diante das adversidades climáticas, dessa crise climática que a gente enfrenta. E a população mais afetada, geralmente, é a população realmente que não é a causadora, né? Não é a população, é a população que não gera diretamente impactos negativos, mas sim que sofrem com eles as populações mais pobres, mais vulneráveis. Então, é um tema importante, estratégico dentro da nossa conferência. Tá, gente? Para a gente dialogar sobre esse importante tema, nós temos aqui os nossos palestrantes, painelistas, né, que eu tenho o prazer de apresentar aqui, né, que são parceiros, né, representantes de instituições parceiras nossas na gestão pública, né, amigos de jornada dentro da gestão ambiental, né, de ações de sustentabilidade, na área também de ensino e pesquisa, né, e na área da proteção e defesa civil também. Então, eu tenho aqui do meu lado esquerdo a professora doutora Sâmia Chaves. A professora Sâmia é docente do Instituto Federal de Educação, professora do IFP. Ela é graduada em Geografia, né, possui mestrado, atua no IFP, aliás, no mestrado profissional MAPEPROF, né, graduada em Geografia, mestre em Desenvolvimento do Meio Ambiente pelo PRODEMA e doutora também em Geografia pela Unesp Rio Claro. E no IFP, a professora Sâmia ministra disciplinas como Noções de Resiliência e Vulnerabilidade e Planejamento Urbano pelo mestrado MAPEPROF. Atua também como orientadora de pesquisas relacionadas à vulnerabilidade socioambiental, riscos e desastres naturais. Então, doutora Sâmia, muito obrigado. Tenho aqui do meu lado direito, primeiramente, ele, nosso parceirão, o professor Werton Costa, é bacharel em Direito, né, bacharel em Direito pela UESP, graduado em Geografia também pela UESP, mestre em Geografia, professor assistente da UESP, atualmente atua como diretor de Prevenção e Mitigação de Defesa Civil e também é membro do Comitê Científico de Enfrentamento às Mudanças Climáticas do Consórcio Nordeste, carinhosamente conhecido popularmente aqui como Homem do Tempo, né, professor? É gente boa demais que nos ajuda muito, né, no dia a dia, nas previsões, né, orientando toda a população e como proceder na prevenção de riscos e desastres naturais também. E aqui, mais próximo, nós temos a doutora Thaís Paiva, que é uma advogada, e ela se declara, né, apaixonada pelo direito e pela gestão pública. Isso é muito bom, viu? Excelente para a gente aqui, né, para contribuir aqui no nosso painel. Atua também na área da advocacia privada, né, doutora Paiva? Doutora Thaís. É professora também, né, atua na área de docência em Direito, e atualmente a doutora Thaís Paiva atua como superintendente do IBAMA, no Piauí. Também tem experiência na gestão pública em alguns órgãos, né, em cargos estratégicos de alguns órgãos estaduais. Tá? Obrigado, doutora Thaís, seja muito bem-vinda também. Então, para a gente começar aqui nossa conversa, nosso diálogo sobre esse importante tema, a transição energética e a inclusão
socioambiental, nós teremos agora a palestra e a apresentação da professora doutora Sâmia Chaves. Fique à vontade, professora. Bom, boa tarde, boa tarde. Nem perguntei se poderia ficar em pé, né? Tem algum problema ficar em pé, não, né? Bom, primeiro eu gostaria de saudar a mesa na figura da doutora Thais, né? Aqui é totalmente... Aqui é totalmente girl power, tá? As mulheres irão dominar o mundo. Saudar também o professor Werton, um grande amigo, tá, que a pesquisa nos trouxe, e agradecer ao Daniel pelo convite, dizer que é uma honra participarmos de um evento tão grandioso, um evento internacional, um evento que se propõe a discutir além, né, do balcão de negócios, né, trazer também para dentro dessa discussão a energia renovável e a equidade social, a justiça social, né, patrocinada pela transição energética. Bom, a minha fala vai se basear exatamente nisso, no papel da transição energética como equidade social e a promoção da equidade social. Vou trazer algumas informações sobre o Brasil, sobre o Piauí, sobre a pobreza energética e sobre as oportunidades que a transição energética pode trazer, inclusive para nós piauienses, né? Desde ontem que a gente tem escutado, inclusive o governador trouxe essa informação, né? O Piauí ele produz 7 vezes mais de energia do que ele consome. Tanto o Piauí como o Brasil estão na vanguarda da energia renovável. O Brasil ele é um líder climático na promoção de energia renovável. Dentre os países do G20, o Brasil é o que mais produz eletricidade renovável. Então, está mais do que escancarado o papel do protagonismo, tanto do Brasil como do Piauí, dentro do processo da energia renovável, né? Bom, todo mundo sabe que o Brasil é rico na matriz elétrica limpa, né? Nós somos o líder, como eu já falei, dentro do G20. Mas não custa nada ressaltar que essa liderança dentro da matriz elétrica limpa também é às custas das hidrelétricas, que é considerada uma fonte limpa, né? Mas a gente também não pode esquecer dos impactos que as hidrelétricas provocam, os impactos tanto ambientais quanto impactos sociais. É só a gente lembrar do movimento dos atingidos pelas barragens, que, inclusive, a Defesa Civil tem um trabalho em cima dos atingidos por barragens, e, embora seja renovável, a gente entende dos impactos ambientais e sociais que as hidrelétricas provocam. Porém, além, a nossa matriz energética, principalmente no que tange à indústria e transporte, ainda é muito dependente dos combustíveis fósseis. E é exatamente nesse ponto que a gente tem que começar a nutrir esforços. Então, é indiscutível o potencial extraordinário do Brasil enquanto líder da produção e da promoção de energia renovável. Potencial esse que se deve muito à sua tropicalidade, às suas condições climáticas, à sua posição geográfica, né, de baixa latitude. Aqui é um reflexo do potencial brasileiro, onde a gente percebe que 50% quase da nossa eletricidade é oriunda da matriz. Eu vou descer aqui, senão vou fazer uma outra videocacetada, vou despencar aqui, quem sorri, né, já sabe. Quase 50% é oriunda da matriz hidrelétrica, mas as energias solares e eólicas elas estão chegando, elas estão aumentando, elas vêm crescendo, e esse, inclusive, é o motivo do evento. E a gente percebe, nesse outro gráfico, que tanto no que tange, a partir de 2021, esse crescimento, tanto no que tange a energia eólica do quesito geração centralizada e geração distribuída. É importante que a gente saiba diferenciar,
né, a gente percebe claramente no gráfico que as frações elas vêm aumentando, né, no tocante à geração centralizada, em amarelo, e à geração distribuída, em azul. O que é a geração centralizada? Geração centralizada são aquelas usinas de larga escala, de grande produção, instaladas longe dos centros consumidores e que exigem linhas de transmissão. As gerações distribuídas em azul, que a gente percebe que tem um crescimento bem maior, são aquelas usinas de pequena escala, usinas típicas de áreas urbanas, que são os painéis nos tetos, nos telhados das casas, que a gente tem percebido um crescimento absurdo. Bom, eu trouxe esse mapa só para a gente perceber o protagonismo do Nordeste dentro da produção da energia eólica e fotovoltaica. Se vocês perceberem aqui, ó, a região Nordeste se destaca claramente nessa produção, né, das energias fotovoltaica e eólica, enquanto a região Sudeste ainda se destaca nas termoelétricas, na eletricidade ainda via térmica, né? E é nesse ponto que a gente tem que discutir, né? Vou já mostrar mais dados para vocês sobre isso. Eu trouxe esse mapa, que é do Instituto Clima Info. O Instituto Clima Info, gente, é uma organização sem fins lucrativos. Ela compila dados climáticos do Brasil, de combate à fake news climática. E o Instituto Clima Info produziu esse relatório, Vulnerabilidade do Setor Elétrico frente à crise climática, e produziu esse mapa, que é um mapa de cenários, né, de cenários futuros da energia no Brasil, da produção da energia no Brasil, diante da emergência climática. Qual é os cenários apontados pelo Clima Info? Nas regiões Norte e Nordeste, eles aconselham a expansão da energia solar e eólica, né, à medida que as projeções indicam climas quente, seco, com sol e ventos mais fortes no futuro, e desaconselham completamente a construção de hidrelétricas. E no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, embora haja uma tendência para a construção de usinas hidrelétricas por conta das chuvas, eles ainda desaconselham. Por quê? Porque as projeções elas não são muito claras no que tange à questão da permanência das chuvas. Tá? Desaconselham o uso de termoelétricas, né, indicando, além das hidrelétricas, o uso de baterias. As projeções elas são positivas, né? Do Operador Nacional do Sistema Elétrico prevê que, dentro de 4 anos, a matriz elétrica brasileira vai ter 51% da sua capacidade totalmente renovável, e isso é muito positivo, né? Confirma o Brasil numa posição de liderança. A reboque, o Piauí também segue líder, é o primeiro em matriz elétrica renovável, o terceiro maior produtor de energia eólica e solar. Isso é um dado do governo do Estado e da Invest Piauí, né? Quase 100% da nossa matriz elétrica ela é renovável, e isso é muito louvável, né? Está aqui o mapa um infográfico da Absolar e da ANEEL, mostrando o Piauí aqui, com um potencial ainda gigantesco, ainda com construção não iniciada, né, de fotovoltaica. E esse mapa, só para... ontem o governador perguntou, né, quem é que conhecia Queimada Nova, Lagoa do Barro, que é onde está instalada o maior parque eólico da América do Sul. Né? Além dele, a gente tem o Parque Nova Olinda, em São Gonçalo do Gurgueia, e a gente tem também a usina de Brasileira, que só a usina de Brasileira abastece 500 mil, cerca de 500 mil pessoas, 500 mil pessoas. Por que é importante
a gente trabalhar com a transição energética. Por qual é a importância da transição energética? Primeiro, é diminuir a dependência das hidrelétricas. Certamente, vocês já ouviram falar dos apagões que vira e mexe acontece no Brasil. Né? Em 2024, cerca de 500 mil paulistas ficaram 10 dias sem energia. Em 2023, 1/3 do país ficou sem energia. Em 2020, o Amapá também sofreu, passando cerca de 10 a 15 dias sem energia. Sem falar dos racionamentos, né? Quando não se chove a contento para abastecer as hidrelétricas. Então, a importância da transição energética também reside aí, né? da redução da dependência das hidrelétricas. Quando ocorrem secas e estiagens prolongadas, é que começa o nosso BO, o nosso problema, já que as usinas hidrelétricas começam a perder o seu poder de funcionamento, né? A partir do momento que a quantidade de água disponível se reduz. E isso implica num alto custo, que é exatamente o que está acontecendo agora. Essa aqui é quentinha, essa informação. A ANEEL acabou de acionar, bem no comecinho do mês, a bandeira vermelha. Em junho, a conta de luz vai ficar mais cara. E isso é o reflexo exatamente do que eu acabei de mencionar. Choveu pouco, houve uma queda do volume de chuvas, as hidrelétricas elas perderam parte do seu funcionamento, né, diminuíram a sua quantidade de energia produzida, que nos empurrou ao uso das termoelétricas, que é o megawatt, o gigawatt mais caro. Então, como desafios e oportunidades da transição, a pobreza energética ainda existe, né? Por mais que a gente pense, poxa, o Brasil é o líder, o Piauí também está na posição de liderança, mas a pobreza energética ela ainda é real. Aliada à pobreza, a gente pode mencionar problemas de intermitência. Eu sou do IFP, trabalho no campus Angical, e ontem a gente passou 2 dias sem energia, as aulas foram suspensas porque houve um problema na subestação em São Pedro e a gente não teve aula durante 2 dias. Então, assim, a 120 quilômetros, 100 quilômetros da capital. Então, assim, esses problemas que a gente tem que pontuar, são pontos sensíveis dentro da grandiosidade do que a gente se destaca. Mas são pontos sensíveis que a gente tem que tocar, né? Não é só expandir, é melhorar também o que a gente tem. Os empregos verdes, que na nossa concepção é uma oportunidade que as energias renováveis nos trazem, é trazer a população atendida como protagonista, tá, do processo. E as parcerias, o diálogo, o poder público, iniciativa privada, sociedade civil, comunidades tradicionais, é trazer todo mundo para a mesma mesa e dialogar. Estou acabando, viu, gente? Bom, a pobreza energética. Segue aqui alguns dados que fazem a gente refletir. 46% das famílias do Brasil comprometem metade ou mais da metade da sua renda mensal com energia. Com certeza vocês já viram algum amigo, vizinho, parente que morre no calor no ventilador para não ligar o ar, ou só liga o ar à noite, ou fazem N malabarismos para poder economizar por conta da energia. E é justamente no período mais quente, quando as chuvas diminuem, que a gente usa as termoelétricas, que a temperatura fica mais alta e que a conta fica mais alta. 14 milhões de lares brasileiros dependem de fontes alternativas como lenha e carvão. Aqui é um dado do PNAD, da PNAD contínua, do IBGE. Eu não coloquei, mas tem um dado da Organização Mundial da Saúde que, anualmente, morrem 3,8 milhões de pessoas por conta desse uso, do mau uso dessas fontes em ambiente doméstico, né? Acabam se queimando, acabam... N problemas por conta desse mau uso. E 22% dos brasileiros sacrificam itens alimentares para pagar energia. Então, esse é um ponto
que é sensível, mas é um ponto que merece ser tocado, né, que merece ser disseminado. No Piauí, a gente tem também alguns dados. Segundo o Ministério de Minas e Energia, quase 24 mil domicílios não possuem, não possuíam acesso à energia até o ano de 2023. Ainda é uma quantidade considerável de pessoas que não têm acesso à energia. E são pessoas que vivem, geralmente, em áreas isoladas geograficamente. São lugares de baixa densidade populacional, onde residem comunidades tradicionais, né, quilombolas, indígenas. Aqui no Piauí é no semiárido, a maior porção dessa população, a área de caatinga profunda, né, e onde residem comunidades quilombolas e povos tradicionais. Sobre a pobreza energética, o governo acabou também de lançar uma medida provisória agora, no mês de maio, né, não sei, acredito que vocês tenham visto, né, que amplia o desconto na conta de luz, né, de pessoas que estão registradas no CAD único, pessoas que consomem até 80 kW, uma série de regras, justamente para essa população que tem problemas de custear a energia que consome. Eu trouxe esse artigo porque é um ponto que a gente também precisa mencionar. À medida em que são exatamente as comunidades do semiárido que não têm acesso à energia ainda, é importante que a gente toque ainda nessa contradição. Isso aqui é um produto, é um artigo de um grupo de pesquisa da UFRN, do Iluminar, que eles fizeram esse levantamento das contradições da energia renovável no semiárido. Foi instalada uma usina na comunidade quilombola Pitombeira, no meio do semiárido brasileiro, em Pitombeira, na Paraíba, mas trouxe uma série de impactos ambientais e sociais. Várias famílias foram desapropriadas, houve desmatamento de uma área de caatinga, né? A população tem uma série de reclamações a respeito da instalação dessa usina na região. Bom, os empregos verdes. Qual é o entendimento de emprego verde? Agrofloresta, silvicultura, agricultura orgânica, todas as atividades econômicas em que não se emite gases do efeito estufa e onde se convive harmonicamente com os recursos naturais. Melhoram a qualidade ambiental, descarbonizam a economia, promovem a inclusão social e tem um ponto-chave, que é a necessidade em educação, formação técnico-profissional. É impossível a gente falar em emprego verde sem falar na educação formal. A gente precisa, aqui entra o IFP, aqui entra a UFP, aqui entra a UESP, a gente precisa formar um capital humano que seja apto a trabalhar com energia renovável. A gente tem que trazer parte dessa riqueza absurda que o Piauí tem na geração de energia renovável para distribuir com a nossa população. E os empregos verdes são uma oportunidade gigantesca nesse processo. O realinhamento dos currículos. Eu fiz um levantamento de informações quando eu estava elaborando esse material. O IFP ele tem apenas uma pós de energia renovável e um FIC, né, que é uma especialização. Então, assim, não justifica um Estado com tanta vocação para o negócio, a gente ainda está muito aquém na formação profissional. Né? O diálogo com os parceiros, com os stakeholders, inclusão ativa, como eu já falei aqui, entre a sociedade civil, setores privados, o poder público e, principalmente, as comunidades tradicionais. Elas têm que sentar à mesa
e discutir com todo mundo em pé de igualdade, integrar o saber tradicional com a ciência moderna e as práticas agrícolas sustentáveis. Tem como a gente usar a terra e produzir sem degradar, sem impactar. Tá? Caminhos para transição justa. A gente precisa fortalecer a legislação ambiental. A doutora Thais está aqui, eu acho que ela vai falar um pouco sobre isso. A gente precisa fazer valer e fortalecer a nossa legislação. A gente precisa enfrentar esse desafio que é a nossa dependência a indústrias poluentes, a atividades econômicas poluentes, a indústrias poluentes. A gente precisa investir em educação profissional e técnica na área. E a gente tem que sentar e dialogar. É impossível, gente, só para finalizar, eu já passo 20 minutos, ainda estou dentro do meu tema. É impossível a gente, enquanto líder, em todas as conversas, os painéis, a gente fala tanto do Brasil, de liderança, de protagonismo, mas não encaixa o Brasil ser líder, um líder climático, um líder em matriz renovável, e a gente ainda está falando cogitando e até permitindo a PL da devastação, a gente ainda está permitindo a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Então, assim, não casa. É totalmente incoerente com o nosso protagonismo, com o nosso papel de liderança dentro do processo, dessa discussão toda da emergência climática. É totalmente incoerente. Essa discussão, todo esse evento aqui faz o caminho contrário. Não adianta a gente estar aqui trazendo toda essa discussão, debatendo tudo isso, enquanto os nossos gestores, enquanto o poder público, quem decide, está fazendo o caminho contrário. Então, fica aqui a minha dica para a gente pensar direitinho, quando a gente for votar, em quem que a gente vai colocar lá para nos representar, se esse candidato ele tem alguma fala em relação à dinâmica climática, à emergência climática, o que ele acha disso. E por mais que a gente entenda que hoje as pessoas elas estão bem preocupadas, não é em mudança climática. As pessoas estão preocupadas em pagar sua conta de energia. As pessoas estão preocupadas em comer, em matar o seu leão de cada dia. Então, a gente ainda tem muito pela frente. A transição energética não é só sobre fonte limpa. Fonte limpa a gente tem. Está aqui o Piauí, está aqui o Brasil, absurdamente rico. Mas a gente precisa fazer com que essa riqueza chegue na população, indistintamente quem seja. Oi, professora? Professora Sâmia? Me Acabei. ouve? Estão me ouvindo, gente? Pronto. Obrigado. Obrigada, gente. Coloquei aqui o meu e-mail, o meu Instagram, me coloco à disposição. Tá? Quem quiser conversar comigo depois, quem quiser me procurar para conversar, tem o meu Instagram e o meu e-mail. Tá? Obrigada, pessoal. Professora, muito obrigado. Importante essa visão acadêmica do processo de geração de transição energética, de energias limpas, e os desafios, os impactos para a inclusão social. Tá, então, vamos dar continuidade, gente. A gente faz uma dinâmica para, no final do painel, a gente abrir para as perguntas e a participação de todos. Tá? Continuar com o professor Ayrton Costa, que vai tratar dessa visão mais da gestão de riscos, da geração de energias renováveis, o impacto para a população. Vamos lá, professor. Eu vou, assim como a professora Sâmia fez, pedir licença para ficar em pé. Eu acho que é um costume de professor, ficar no tablado. Quero... Professor Ayrton, só desculpa rapidinho, Sim. Nós temos um painel que ele é aterrorizador ali. Estamos numa média de 16 minutos para concluir, aqui... mas a gente está sendo flexível, Começamos com um certo atraso, mas vai dar certo, não vai? Como dá uma certo, média de né, 10, gente? 15 minutos, viu? Eu quero aqui dar aqui um abraço agigantado e acalorado, porque calor é com a gente, a cada um que está prestigiando esse momento. A minha querida doutora Thais, aqui representando o IBAMA, minha colega de trabalho, e você, sem comentários, amigo? Gente, eu vou preferir aqui, para ficar mais leve, brincar um pouquinho com as palavras em torno desse tema, que é um tema muito sério, resgatar um pouco
da questão conceitual. A Defesa Civil, claro, é um órgão gestor de riscos e desastres. Então, na maioria das vezes, nós só chegamos quando a tragédia já está configurada. Mas isso era a prática. Na teoria, a Defesa Civil tem que atuar antes, durante e depois. E apesar de que as fontes renováveis elas sejam menos abrasivas ao meio ambiente, elas não são de custo ambiental zero ou de risco zero, né? E a gente também compreende que o papel da Defesa Civil é muito importante. Mas o que eu quero discutir com vocês é pegar lá na base, lá no seminal, vamos fazer um pouquinho de silogismo, né? No direito a gente faz muito isso, esse ping-pong. Vamos entender basicamente o que é energia. A gente está falando de um evento grandioso que trata desse tema. Mas qual é a semântica, qual é a ideia de energia, né? Quando a gente aprende lá no primário o conceito de energia, a gente entende que ela diz que a energia é a capacidade de realizar trabalho. Então a energia está conectada a algum tipo de dinâmica, algum tipo de movimento que produz algo. Quando a gente vai para a palavra trabalho, né, e o trabalho representa todo o sustentáculo da nossa sociedade, né, tudo é trabalho, o trabalho é a fonte primaz da riqueza, já diziam os economistas clássicos, né? Então, para ter riqueza, tem que ter trabalho. Então, existe uma relação muito profunda entre geração de energia, oportunidade de trabalho e, fundamental, geração de riqueza. Se a gente linkar a riqueza com a ideia de desenvolvimento, vamos pensar aí, que é um conceito mais fractal, que é um conceito mais amplo, né? Vamos dizer assim, mais 3D, sai do 2D, vai para o 3D. O desenvolvimento pressupõe o quê? Que os benefícios gerados pelo engenho humano, pelo conhecimento humano, alcancem uma generalidade, alcancem um número maior de pessoas. Mas eu quero pegar aqui um outro conceito para a gente brincar com ele, né? Quando a gente fala de energia elétrica e o processo que o homem domestica essa energia, canaliza essa energia, produz construtos, sistemas de engenharia para produzir e levar essa energia, a gente sabe quando ela é criada, a gente sabe qual é o contexto histórico. E o contexto histórico da disseminação do modal energia elétrica é o século XIX, né? Tanto para o motor de combustão interna, quanto para o dino, para o gerador elétrico. Então nós temos um momento, um corte histórico em que a energia se massifica, entre aspas, né? E neste momento, o conceito que materializava essa ideia da disseminação do modal elétrico era o conceito de progresso. Progresso. É muito importante a gente guardar essas palavrinhas, conceito de energia, trabalho, desenvolvimento, progresso. O progresso ele é uma genuína cria do século XIX. Mas o que é que nasce junto com o século XIX? Além dos hidrocarbonetos, motor de combustão interna, gerador elétrico, as vacinas, o saneamento, água tratada, muita coisa boa nasce no século XIX, mas nasce sobre o signo do progresso, de toda uma ebulição técnica e científica, esses engenhos nascem, né? Aí eu volto para o conceito de energia, vamos brincar de novo. Energia é o quê? É um conceito universal. Se você fala de solar, eólica, hidráulica, né? A própria energia produzida pela queima do petróleo, todos os processos energéticos são universais. Os modais mudam, mas todos têm um mesmo propósito, uma mesma condição sine qua non. O conceito de desenvolvimento também é universal. Ele é universal. Mas desenvolvimento, agora eu vou resgatar, pressupõe o quê? O que eu falei lá no início, trazer para uma totalidade, para uma universalidade, os benefícios gerados pela evolução do conhecimento humano. Trazer para todos os benefícios do progresso. Trazer para todos água, trazer para todos saneamento, trazer para todos vacina, trazer para todos energia. O progresso é cria do século XIX. Nós estamos em que século mesmo? 21. Nós estamos lutando por coisas que são do século XIX. Quando é que surge a palavra desenvolvimento? Quando é que ela se torna um paradigma de gestão? O desenvolvimento ele é cria do século XX. Ele é cria da barbárie. A barbárie que o progresso gerou. Então o desenvolvimento ele surge no imediato pós-guerra, como a perspectiva de que nós possamos socializar esses ganhos que nós tivemos para aqueles que foram historicamente esquecidos. Para a América Latina, para a África, para a Ásia, para os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, olha só a pegada. Desenvolvimento pressupõe o quê? Levar o progresso.
onde o progresso ainda não chegou. Mas levar também educação, né? Ok? Saúde de qualidade, uma série de questões que nós ainda estamos engatinhando. Onde é que está a pegada da Defesa Civil nessa brincadeira de conceitos? É justamente no desastre. Nós somos expertos no desastre. O que é que alimenta o desastre? O desastre ele é alimentado por uma coisa chamada desigualdade. Desigualdade de oportunidades, desigualdade de infraestruturas, desigualdade de acesso aos benefícios, seja do progresso, seja do desenvolvimento. Então existe uma coisa chamada vulnerabilidade, que a doutora Sâmia trabalha com maestria. Então nós observamos populações extremamente vulneráveis na questão da moradia, na questão de acesso aos insumos básicos, inclusive energia, que é o quê? Fundamental para o crescimento e para o desenvolvimento social. Então, qual é a matriz que nós estamos buscando? Né? Qual é a transição que nós estamos buscando? Vamos lembrar um pouco da primeira fonte de energia. Alguém em algum lugar na pré-história pegou 2 pedras e atritou, pegou um graveto e atritou. Qual foi o pulo do gato para a próxima transição? Foi justamente o domínio do fogo. Do domínio do fogo para os hidrocarbonetos, dos hidrocarbonetos para a eletricidade, da eletricidade para a fissão nuclear. Em quais delas a justiça climática foi feita? Em nenhuma. Em qual delas o elemento definidor foi a preocupação com as gerações vindouras? Em nenhuma delas. Todas as transições não foram justas. Nenhuma delas foi justa, porque o princípio regulador da transição, em toda a sua cadeia histórica, em toda a sua linha do tempo, foi a eficiência. O princípio que determinou as transições foi a eficiência. Nós vivemos na era da sustentabilidade, e olha, a sustentabilidade já está criando cabelo branco, porque a sustentabilidade nasce como princípio também no pós-guerra, mas justamente no momento de luta pelos direitos civis. A década de 70 é prenhe em ações ambientalistas. A própria conferência da ONU, a primeira delas de Estocolmo, é da década de 70, 72. Então, o princípio da sustentabilidade, ele chega, mas ele não chega 100% com a pegada humana, com a pegada empática, com a pegada solidária. O princípio da sustentabilidade, ele chega na condição pura de sustentar um ativo, manter este ativo disponível para que o mercado se aproprie. Ok? Ele ainda não chega com essa pegada. Essa pegada que nós queremos agora para a transição é a pegada humana. É a pegada que coloca o ser humano na centralidade dos processos decisórios, na tomada de decisão, no acesso à comunicação e principalmente na capacidade de gerir sua própria energia. É esse o ponto. E por que eu estou trazendo essa discussão? Porque os desastres, volto aqui, são resultados, são reflexos e condicionados por uma situação de desigualdade. O acesso à energia, como todos os outros bens gerados pelo desenvolvimento, são políticas públicas essenciais para dar dignidade, mas também para diminuir o risco, diminuir a vulnerabilidade, diminuir a exposição dessas pessoas às condições de risco. E apesar de que, quando nós falamos de modal fotovoltaico e modal eólico, o risco possa parecer mínimo, a gente tem um histórico de acidentes que precisam naturalmente ser observados com muita cautela. Para essa caminhada, ou seja, para esse princípio, que não é o princípio da eficiência, que não é apenas o princípio da sustentabilidade, mas é um princípio com características éticas, nós temos que observar as gerações futuras, mas nós temos que observar alguns elementos que o direito traz, que são extremamente importantes, como a questão da justiça distributiva. Nós temos que pensar que as gerações futuras não podem pagar o ônus dos nossos erros. Nós não podemos deixar que o meio ambiente se degrade a tal ponto que essas gerações não tenham acesso aos benefícios. Mas nós temos que pensar também na justiça procedural, na capacidade dessas sociedades terem acesso aos canais de comunicação, aos canais de decisão. E devemos pensar também num princípio muito importante, que é o princípio da precaução. Precaução. Mesmo que a ciência ainda não tenha ferramentas para definir que este risco é zero ou próximo de zero, nós vamos tomar todas as medidas necessárias de mitigação e de prevenção para garantir que essa sociedade seja protegida.
Então essa é a minha fala, é uma fala curta, para mostrar que a gente considere sempre nas políticas públicas, na transição, que essa transição seja justa, solidária e não apenas eficiente. Obrigado. Muito obrigado, professor Ayrton. Curta não, mas muito forte foi, né? Mas muito bom, viu? É importante esse contexto histórico, né, para a gente entender realmente esse processo de geração de energia e de desenvolvimento que é essencial que seja feito dentro de um entendimento da sustentabilidade, mas a sustentabilidade não só diretamente pensando no recurso natural, no recurso ambiental, mas envolvendo as pessoas, né, o social principalmente, o econômico, e abrangendo, né, até para os nossos ODS, né, porque o desenvolvimento sustentável é bem mais amplo, é isso que nós temos que atingir, que buscar, né, dentro dessa visão bem holística, né, bem integrada. E pensando no risco, na prevenção do risco, né, dentro desse processo histórico ao longo dos anos, e que a gente não regrida, mas evolua e que a nossa geração de energia limpa seja, acima de tudo, inclusiva. Doutora Thaís Paiva, do IBAMA, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada aqui ao Daniel Massal, à Secretaria de Meio Ambiente do Estado, nosso parceiro, por esse convite. Aqui nosso amigo Ayrton, professora Sâmia e todos vocês que estão aqui. É com muita satisfação que a gente vem aqui como órgão ambiental federal trazer esse bate-papo, porque hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, data que a gente comemora exatamente esse momento de internalização, de reflexão das boas práticas ambientais, da proteção ambiental, eu quero trazer aqui que esse momento não fique apenas na reflexão. O professor Ayrton trouxe aqui uma vastas informações cronologicamente e de forma sucinta. Parabéns, professor Ayrton, da forma como você abordou o tema do desenvolvimento econômico com base nos recursos naturais. E a professora Sâmia também colocou muito bem a questão das oportunidades nesse momento de transição energética, de renovação da matriz energética. E eu quero abordar aqui, pegando o link do que eles falaram, da função do órgão ambiental, dos órgãos ambientais, a necessidade de nós pensarmos, cobrarmos e atuarmos, cada um de nós aqui, no fortalecimento desses órgãos ambientais, que muitas vezes a gente nem entende. A temática ambiental, ela é muito técnica. A lei ambiental, ela é muito restrita. Durante muito tempo passou-se a pensava-se na lei ambiental, no meio ambiente, naquela caixinha separada. Não sei se aqui tem algum estudante de direito, mas até hoje não existe na grade curricular das faculdades de direito ambiental. Ele é uma matéria optativa, ela é acessória, ela não é principal. E, de repente, a discussão do direito ambiental, a discussão dos recursos naturais, do aproveitamento dos recursos naturais, do progresso, não é? Está totalmente vinculado à proteção dos recursos naturais, ao uso sustentável desses recursos, ao desenvolvimento econômico sustentável e ainda como fazermos isso de forma justa, de forma acessível a todos. Então, a gente fica imaginando como nós podemos fortalecer a atuação dos órgãos ambientais, como nós podemos ser incisivos na cobrança da legislação, como nós podemos apoiar o desenvolvimento econômico, professor Ayrton, que é necessário. A gente
Alguém aqui já se imaginou hoje sem ar-condicionado, sem luz elétrica, que é, digamos, a primeira foco, intenção de tecnologia tratando de energia, de eletrização, enfim, não tem como se pensar. Só que a gente tem que trazer esse desenvolvimento de tecnologias também no pensar e no agir do meio ambiente. Então, os órgãos ambientais, eles precisam equacionar esse desafio. O desafio de um desenvolvimento econômico que seja justo, que seja acessível a todos, tá? E nós não conseguimos fazer isso sem a atuação dos órgãos ambientais, sem o fortalecimento e a capacitação de quem atua por trás dos órgãos ambientais. Nós não temos como fazer isso sem a capacitação da nossa sociedade, da legislação, o entendimento, esse pequeno histórico que o professor Ayrton falou aqui. Eu escuto todos os dias sobre meio ambiente, sobre desenvolvimento econômico, sobre equacionar o desenvolvimento econômico com a proteção dos recursos naturais, como tornar isso de forma mais acessível, como efetivamente trazer justiça social, como efetivamente a gente ter essa escuta ativa da sociedade, da população mais vulnerável. O IBAMA, não sei se todos têm apropriado essa atuação, existem no aparato de políticas públicas e organizacionais o órgão ambiental federal, o IBAMA e o ICMBio, que foi dividido, que são vinculados ao Ministério do Meio Ambiente. Eles são órgãos federais que tratam da fiscalização, da proteção do meio ambiente e do licenciamento dos empreendimentos que são postos em competência federal. Após a Lei Complementar 140, houve aí a paridade entre os entes federais, estaduais e municipais, dividindo a competência. E que essa paridade é exatamente para trazer essa acessibilidade, essa justiça social a todo o entorno, em todo o território nacional, tá? Mas, mesmo assim, tá aqui o Daniel, a gente tem essa dificuldade de integrar, de trabalhar em conjunto. E, por falta dessa capacitação, desse empenho da sociedade para com os órgãos de meio ambiente. Tá? Então, o que eu queria hoje trazer aqui para vocês era um pouco desse olhar, que não fique apenas na reflexão, que a gente entenda que o desenvolvimento econômico ele é inevitável, que o desenvolvimento econômico ele é necessário. E nós, como órgão ambiental, nós pensamos e queremos o desenvolvimento econômico, mas nós precisamos que ele seja contínuo, que ele seja próspero. E aí, na etimologia da palavra prosperidade, que ele tenha continuidade, que ele tenha vida longa e que a gente possa aprimorar esses recursos naturais. Sim, com tecnologia, sim, com a atuação de todo o aparato que nós temos no século XXI. Porém, nós precisamos, inevitavelmente, nós não vamos deixar de ter um ente principal no meio disso. É o homem. E desde que o mundo é mundo, o homem, ele olha para a natureza visando o bem-estar. É fato. Então, nós temos que pensar o nosso desenvolvimento econômico visando o bem-estar, mas o bem-estar para todos. Não é possível hoje, no século XXI,
a gente pensar, professor Ayrton, professora Lília e Daniel, nesses impactos ambientais e nesses desastres ambientais e que eles atuam simplesmente por querermos antever, ou melhor, sobrepor o desenvolvimento econômico ao olhar para o meio ambiente. E o órgão ambiental, eu trouxe aqui alguns dados para vocês. O IBAMA, vamos lá. Será que eu... Pronto, está aqui. O IBAMA, nós temos, dentre de todas as temáticas e atuações do órgão federal, que nós tratamos da questão da fiscalização, da questão da destinação dos resíduos, com a questão nós temos uma diretoria de qualidade que trata desses impactos dos resíduos, a fiscalização contra o desmatamento, contra a poluição, enfim. Mas eu queria trazer um ponto de maior discussão atualmente e que trata daqui com a temática da energia renovável, que é essa mudança do modelo de desenvolvimento sustentável que nós temos hoje. E isso passa pelo licenciamento ambiental, seja ele federal, seja ele estadual. E nós não podemos pensar no licenciamento ambiental como ponto impeditivo para o desenvolvimento econômico. E a gente só vai poder ter esse olhar diferente se a gente conhecer, se a gente entender. E o que eu percebo é que muitos, e não só aqui no estado do Piauí, no Brasil, mas nas grandes meios de discussão, como a professora Sâmia falou, nas discussões das grandes gestões do executivo, do legislativo, do judiciário, a gente tem um desconhecimento, muitas vezes não da lei, a lei está ali posta, mas do objetivo. A nossa legislação, desde a Constituição, que traz lá no artigo 225 da Constituição, ela já traz, ela é pragmática, mas nós precisamos entender que tudo aquilo ali é para mitigar, é para antever, é para que a gente traga exatamente essa justiça social, é que a gente traga exatamente essa justiça ambiental, tá? Então, o licenciamento ambiental, a gente tem o que a gente chama de avaliação de impacto ambiental. Essa avaliação de impacto ambiental, ela é imprescindível, exatamente para que a gente vá antever. E lá é feita uma análise técnica minuciosa sobre todas as possíveis situações que possam acontecer com qualquer empreendimento, tá bom? Então, a identificação, previsão, avaliação. Thaís, desculpa, não se zangue comigo, não quero mais, porque precisamos, infelizmente, nosso tempo já chegou no limite. Sim, tá. Para a gente ter essa interação agora com o público, tá? Deixa eu só para fechar, deixa eu mostrar alguns dados aqui, para fechar. Eu trouxe aqui um procedimento. Essa apresentação eu posso deixar para vocês, presentes depois, para que vocês vejam, tá? Como acontece um processo de licenciamento ambiental, tá? Aqui, mais ou menos, os órgãos que integram, principalmente na questão das áreas mais vulnerabilizadas, na questão do impacto social, tá? Aqui eu fiz um históricozinho, e o que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Hoje, a maioria, todas as grandes obras do Brasil passam pelo licenciamento ambiental, rodovias, linhas de transmissão, hidrovias, mineração, instalações nucleares, hidrelétricas, Petrobras, petróleo e gás, portos, usinas, ferrovias, tá? Aqui é a competência exata, que a gente lá na Lei Complementar 140, o que fica para a esfera federal, tá? Aqui são os números que nós temos, tá? Dos 10 últimos anos, dos processos do IBAMA, tá? Aqui a quantidade de licenciamentos, aqui o número de licenças que nós tivemos nos 2 últimos anos, aqui um histórico das principais autorizações, as principais autorizações que nós
fizemos no âmbito do IBAMA, tá? Enfim, eu falei demais e mostrei os dados de menos, mas não importa, esses dados estão postos, nós temos nos sistemas do órgão, aqui eu trago um compilado para vocês, isso pode ficar para vocês, e queria dizer, só para finalizar, que a gente não pode pensar em justiça ambiental sem justiça social, e que a gente não pode pensar em desenvolvimento econômico sem nós pensarmos ativamente na preservação desses recursos naturais para que eles sejam prósperos, porque senão, futuramente, não vai ter nem desenvolvimento e nem ganho econômico, porque nós não teremos recursos naturais. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigado, doutora Thaís. É importante, né, gente, a gente entender esse processo de regulação ambiental, né, no sentido de possibilitar a expansão de forma sustentável, né, da geração de energia limpa e possibilitar também essa inclusão social. Então, esse é o papel dos órgãos ambientais, tanto a nível estadual, municipal ou federal. Aqui no Piauí, competências estaduais e municipais, né, para a gente fazer essa avaliação mais técnica, mais detalhada de todos os impactos decorrentes dessas atividades, mas principalmente com um olhar, né, muito crítico voltado para a questão dos impactos sociais, né, porque são realmente a prioridade dentro de todo esse processo, né, é o desenvolvimento social, possibilitar a melhoria da qualidade de vida das populações, né, que vivem em todas as regiões aqui do nosso estado, principalmente mais atingida pelos grandes processos de geração de energia, principalmente essa energia seja distribuída de forma equitativa, né, evitando essa pobreza energética. Então, todo esse processo de regulação deve ser minuciosamente avaliado. Gente, então vamos lá, avançamos um pouco, mas começamos também um pouco atrasados, temos um tempo para a gente fazer essa interação agora aqui com vocês. Podemos abrir para umas 5 perguntas, tá, gente? Então, já temos inscritos aqui, já 2 pessoas, mais alguém? Você, minha amiga de especialização, tudo bem? Então, vamos lá, vamos iniciar as perguntas. Primeiro as damas, vamos lá, pode ser que você... Bom dia, boa tarde já, né? Que a gente está preso aqui dentro desde cedo. Muito obrigada por todas as informações e, como o nosso governador ontem falou, o nosso problema não é geração de energia, né? E muito menos energia limpa. Então, nós temos aqui mais energia do que o estado do Piauí consegue absorver. Agora, o grande desafio é essa inclusão social. Então, eu gostaria de perguntar quais são soluções ou direcionamentos para que a gente possa incluir a nossa população, que é prioritariamente rural, e esses são os maiores desafios, que é justamente levar essa energia até o âmbito rural. Então, quando a senhora falou que ficou sem luz, com certeza deve ser um problema de distribuição de energia e não de geração de energia. Outro ponto que eu queria focar é que a senhora, na sua explanação, falou desses impactos, né, ambientais, mas eu gosto de afirmar sempre, não existe nenhuma planta de energia que a gente possa gerar energia sem causar impactos, né? Então, a gente tem que ter isso, e aí na nossa segurança de sistema, nós temos que ter também as fontes, inevitavelmente, mais poluidoras, como petróleo, gás e térmicas. Então, como conciliar, já que o problema não é geração, como é que a gente faz para levar, né, para a nossa população? Todo mundo está me ouvindo, né? Eu acho que eu desliguei aqui. Bom, como é teu nome? Juliana. Juliana, prazer. Obrigada pela pergunta, Juliana. Bastante pertinente. É óbvio que não tira uma vírgula da sua fala, né? A gente realmente não existe nenhuma atividade, seja ela qual for, né? Ninguém também vai iludido o suficiente para imaginar que não tem quaisquer atividades econômicas não vão gerar quaisquer impacto. Mas dentro do que a gente consegue perceber, da riqueza que a gente tem aqui dentro do Piauí, a gente está demorando a investir no básico, que é na educação.
que é na educação, na formação de profissional para trabalhar com energia renovável. Tá? Quando você menciona as áreas rurais, e você está coberto de razão nos dados, coberta de razão, os dados mostram que são as áreas de maior pobreza energética, justamente nessas áreas mais rurais, mais isoladas, de comunidades tradicionais. Essas áreas elas precisam, né, de educação. A gente precisa formar capital humano para fazer a roda girar, para fazer com que a coisa aconteça. É uma oportunização, é uma capacitação, é uma forma que a gente tem e tá ficando aquém do processo de empoderar essa população. É inconcebível que as nossas instituições públicas de ensino ainda não tenham sacado isso, ainda não tenham dado um start na direção desse aspecto, né? Como eu falei, o IFP tem uma especialização, né? E a gente tem IFPs no Brasil, no Piauí inteiro. Então, assim, a gente ainda está engolindo mosca nesse sentido. Mas eu, como uma educadora, como professora, como pesquisadora, eu acredito e aposto muito na educação, sabe, Juliana? Eu acho que ela é a chave de tudo, é o começo de tudo. A oportunidade que a gente tem de fazer essa riqueza crescer, distribuir, porque a gente está falando aqui do Piauí, desenvolvimento econômico, mas não existe desenvolvimento econômico sem um crescimento econômico, onde essa riqueza toda não chegue na população. Então, eu acredito muito no poder da educação e da formação profissional nesse nicho. Muito obrigado, doutora Sâmia. Positiva e satisfatória a pergunta, Juliana. Que bom. Então, vamos lá, dar continuidade. Passar o meu aqui. Vamos lá. Você se identifique, por favor, diga para quem você fará a pergunta. Bom, boa tarde. Meu nome é Francisco, eu sou técnico em meio ambiente e também atualmente gestão ambiental e atuo na SEMAN, então faço parte do corpo de vocês. A minha pergunta está diretamente relacionada à parte de licenciamento, então eu imagino que todos estão aptos a responder, especialmente pelo fato de que todos estão no corpo da SEMAN, na SEMAR. Bom, primeiramente, complementando a fala, não é porque todo tipo de produção de energia tem um potencial degradante ao meio ambiente que a gente pode continuar pensando dessa forma, porque só o que existe são soluções sustentáveis para substituir as que a gente tem atualmente. Então, é muito interessante pensar que a gente não pode levar essa transição energética sem pensar, e aqui destacando a fala da professora, a gente precisa, sim, levar em conta a mitigação de todos os danos que já são gerados e mitigar ao máximo, e, se possível, zerar todos esses danos ambientais. A inclusão social é, sim, uma parte muito importante. E, quanto à parte jurídica, de fato, a gente teve recentemente a modificação, né, da lei de licenciamento, e agora ela está mais afrouxada. E eu queria saber como que, na prática, a SEMAR vai lidar com isso. Vai ter alguma alteração nos processos ambientais? Quais as consequências desse tipo de alteração da lei na prática? E, enfim, é isso. Bom, Francisco, ótima argumentação que você fez, e até corroborando com o que foi perguntado pela Juliana, tá? Então, é exatamente isso. Os órgãos ambientais, aqui eu falo como gestora de órgão ambiental do IBAMA, não da SEMAR, mas acho que a visão é a mesma, a visão do licenciamento deve ser a mesma, porque a lei é uma só, tá? A gente não está apenas como autorizador, como esse empreendimento pode ou não ser desenvolvido, ele pode ou não acontecer. O licenciamento, ele é todo esse estudo técnico prévio, tá? Que ele vai, sim, ele vai deferir o empreendimento, ele vai dar continuidade, dizer sim, está apto ambientalmente a que ele aconteça,
Mas, para isso, a própria estrutura do licenciamento, ele traz mitigação, ele traz compensação. Por quê? Porque não há realmente como se pensar em um desenvolvimento econômico sem a utilização dos recursos naturais. Mas nós temos que pensar agora, nessa transição energética, nessa renovação da matriz energética, como uma mudança de modelo de gestão. Modelo de gestão. Esse modelo de gestão é que tem que ser mais inclusivo, mais humano, mais acessível. E a gente precisa, então, que a Juliana falou, como que a gente consegue isso? A gente consegue isso com políticas públicas que sejam efetivamente executadas na ponta. A gente precisa de projetos, por exemplo, projetos de recuperação de áreas degradadas, que a gente capacite aquelas pessoas que estão ali na ponta, que realmente sofreram com aquela intervenção, que ela consiga se reestruturar. Que o projeto de recuperação daquela área degradada seja vivida e seja executada por eles, e os benefícios também. Eu estava conversando com os colegas servidores hoje, que o simples disseminação de sistemas de plantio. Nós temos sistemas de plantios ancestrais aqui no Nordeste, no Piauí, como a agrofloresta. E a agrofloresta, ela pode sim ser disseminada, ela pode ser executada em qualquer ambiente e ela pode ser monetizada. Então, a gente tem que entender que esses recursos econômicos públicos, privados, públicos vindos de políticas públicas, os privados vindos de compensações ambientais, eles têm que chegar lá na ponta. Eles têm que ser acessíveis, eles têm que ser usufruídos por todos, porque só assim a gente vai estar realmente tratando de justiça ambiental. Isso é justiça ambiental. Obrigado, doutora Thaís. Temos uma outra pergunta. O colega aí do lado. Meu nome é Raimundo Nonato, sou estudante e educador. Fiquei muito feliz, professora Sâmia, com a sua fala, quando a senhora retrata as comunidades tradicionais, né? E aí eu discordo das pessoas que dizem que não existe desenvolvimento sem impacto social. Acho que o que existe sem impacto ambiental. Eu discordo. O que existe é desenvolvimento com fins de lucro. E aí é uma discussão que a gente precisa fazer. Qual é o verdadeiro objetivo desse desenvolvimento? A energia é limpa para quem? Aonde foi que a academia foi beber do conhecimento? A academia foi beber, professora, lá nas comunidades tradicionais. A Embrapa fala hoje de plantio associado, de sisteminha, de não sei o quê, mas as comunidades tradicionais já fazem isso há séculos, sabe? E aí eu me pergunto assim, sabe? A senhora falou da energia, sabe? Eu disse, se a senhora estivesse lá no Cerrado, talvez não tivesse faltado energia, porque lá foi construída uma rede de subestação para garantir o processo da fabricação lá do agronegócio. Mas queria fazer uma pergunta tanto para a senhora, quanto para a professora do IBAMA. Assim, o desenvolvimento, ele existe. Agora, nós não podemos esquecer de que a gente fala sempre em fazer formação ambiental para as comunidades atingidas. A gente fala que as pessoas não têm conhecimento. Mas quem está destruindo a floresta, o meio ambiente, são doutores, são PhDs. A academia, professora, ela é financiada pelo capital. E o capital, a gente sabe, ele só visa lucro. Então, a minha pergunta é, por que a gente não copia as experiências das comunidades tradicionais com a sua agricultura familiar, responsável por
80% da produção de alimento que vai para a nossa mesa, que a gente não come soja, 90% da soja do mundo é só para ração animal. Né? E a outra questão é, para a professora do IBAMA, primeiro que o processo de licenciamento é um processo falho. Primeiro ele autoriza a licença prévia, aí a pessoa vai lá e desmata. Depois ele dá uma licença para ele implantar, aí o cara vai lá e implanta. Aí na hora de fazer a licença de operação, aí ele diz assim, ó, o seu projeto está errado, porque você vai impactar isso e isso. E aí fica difícil de corrigir. Né? Então a minha pergunta é, existe essa possibilidade, e agora piorou, né? Agora com autodeclaratório, né? E aí o meu colega da SEMAR, né, queria lhe dizer assim, olha, eu fico triste com a SEMAR porque os processos das comunidades ficam enterrados e burocráticos, enquanto que os projetos das empresas passam com facilidade. As comunidades tradicionais, elas têm sido vítimas, tanto de IBAMA como da SEMAR, por não ser escutada. Ela tem sido negada a voz. Quando a senhora falou da experiência lá da Universidade do Rio Grande do Norte, eu esperei que a senhora colocasse que a energia limpa está causando problemas de saúde mental nas famílias, nas pessoas. Exatamente. Né? Então, assim, dizer, professora, a licença ambiental, o que a gente pode melhorar? E a senhora, por que a gente não fortalece essa troca de experiência com as comunidades tradicionais? Raimundo, depois eu vou te dar um abraço. Assim, não tem por que a gente não sentar com as comunidades tradicionais e trazer eles para a mesa. É inconcebível. A gente faz um caminho inverso. A gente fala o tempo inteiro de sustentabilidade, sendo que as comunidades tradicionais vivem a sustentabilidade. Então, a gente achou milhares de formas de se conviver com os recursos naturais e nenhuma delas é tão positiva como se praticam as comunidades tradicionais. Então, o segredo está aí, a chave está aí. Né? Até na minha fala, eu reiterei que tem que trazer o saber tradicional para a ciência moderna. A gente costuma falar, eles não sabem nada, sabem tudo. Os saberes tradicionais estão, inclusive, que são comumente desprezados nas políticas diversas, e eles devem ser levados em consideração, porque são saberes sustentáveis, sim. Agrofloresta, que tanta gente menciona, silvicultura, que a gente tanto menciona, já são praticados há séculos pelas comunidades tradicionais. Então, a gente não está inventando a roda. Não tem uma novidade nisso aí. Isso aí ele já existe e já é praticado. Né? A gente tem que aprender com eles. Né? A gente tem que se aproximar deles. Concordo com o que você falou, Raimundo, sobre o papel do agro, né? O lado malvado do agro. Tinha até um aluno aqui meu de Angical, acho que ele já saiu, foi meu aluno no ensino médio, né? A gente bate muito nessa tecla do que o agro não é pop, né? O agro não é tech. E que poucas pessoas entendem que não é o agro que bota comida na nossa mesa, né? É a agricultura familiar. Então, isso é uma informação que ainda é muito pouco né, disseminada. Quando a gente fala do agro, fala da importância da segurança alimentar do país, pipipipopopô, não. A nossa segurança alimentar ela é garantida pelo pequeno agricultor. É ele que bota comida na nossa mesa. E, assim, eu concordo demais com o que você falou. A gente tem que se aproximar cada vez mais das comunidades tradicionais. Eles são muitas das nossas das respostas do que a gente busca. Está aí, está na nossa cara, sempre esteve. Eles sempre estiveram. Tá? Não sei se eu te respondi, não sei se eu misturei,
Mas parabéns pela sua lucidez, tá? Pelo seu poder, seu olhar crítico de enxergar o além do que é propagado. Parabéns. Raimundo, primeiro, boa tarde, obrigado pela sua consideração. E isso tudo que a professora Sâmia já disse, corroborando com a nossa intervenção no que tange ao licenciamento. O licenciamento, ele precisa, sim, de melhorias, não só no processo de licenciamento, como inúmeras políticas públicas e a própria legislação ambiental. Ela pode e merece ser fortalecida. E não é com essa pressão de setores, seja do agro, seja do setor econômico em geral, que a gente vai melhorar a eficiência da lei. Tá? Não é dessa forma. Mas a gente precisa do diálogo. A gente precisa chegar a influenciar aquele que está lá em cima, na alta cúpula de gestão, por todos, desde o pequeno agricultor, a população mais vulnerabilizada. Para quê? Somente com essa escuta, como eu já disse, é que a gente pode ter políticas públicas eficientes. E exigir também que esse poder econômico, ele chegue de fato na ponta. E, como falei, esses modais ancestrais, e acho que aí é uma convicção que eu não vou abordar agora, mas eu tenho isso muito claro na minha mente, que hoje, em 2025, se a gente não tiver um retrocesso em inúmeras áreas, inúmeras atuações humanas, a gente corre um grande risco, não só a natureza, mas como toda a humanidade, de se tornar finita. Porque a gente entrou num ciclo vicioso de tanta coisa que a gente não está conseguindo fechar as nossas caixinhas milhares para a gente focar no que é preciso ser feito. Tá? Então, nada se consegue sozinho. Não adianta a gente chegar de forma impositiva e querer dar voz à comunidade, aos pequenos produtores, às comunidades mais vulneráveis. A gente precisa mostrar a nossa voz. E como é que a gente mostra a voz? É com organização, é com conteúdo, é com atuação e com poder econômico também. Então, a gente tem que exigir, inclusive do licenciamento, inclusive dos mecanismos que já existem na lei, dos mecanismos que já existem nos órgãos ambientais, das políticas públicas que já estão postas, que elas cheguem na ponta de forma efetiva. E eu digo isso desde sempre. Eu não consigo gerir, e aí eu digo, eu sou 40+, eu não consigo gerir nada, nem a minha casa, nem o IBAMA e nem nada de forma tão tecnológica que nós temos hoje. A gente não pode viver hoje passando um processo por sistema. Ninguém conversa, ninguém se reúne, não tem nenhuma troca de emoção naquilo ali. Você manda o processo para a caixa da diretoria X ou a caixa da diretoria Y e a gente fica formando muito tecnocratas. E a gente precisa que as pessoas tenham essa interação humana, essa interação institucional, para que a gente tenha uma entrega. Não é meramente cumprir a lei, não é meramente dar check lá em todos os quesitos do licenciamento, é a gente entender de fato qual o resultado que a gente tem, quais são os malefícios, quais são as mitigações que nós precisamos fazer para que a gente tenha um resultado propriamente positivo. Então, a gente só vai conseguir com essa interação humana, e é como o professor Ayrton falou, se a gente não colocar o homem como centro de tudo. Nós somos os seres pensantes. E a gente é como já dizia a Bíblia, né? A gente pode ser sal na terra. Ou a gente pode destruir, ou a gente pode, não é?
prosperar. Então, eu acho que só assim a gente consegue efetivamente alterar essa situação para uma justiça efetivamente ambiental e social. Obrigado pelas suas considerações. Obrigado, doutora Thais. Eu quero também corroborar com a fala, né, e complementar em cima da importante, eu vou até levantar para não poder olhar para você, meu amigo Raimundo. Eu sou um pouquinho pequeno, né, eu sentado já estou em pé, né, agora eu vou, vou me levantar um pouquinho. Mas para dizer, Raimundo, que realmente você foi muito verdadeiro, infelizmente você foi verdadeiro, porque é uma realidade que a gente ainda vive hoje com relação aos impactos, né, a incidência, né, de prejuízos de grandes empreendimentos, seja de geração de energias renováveis, talvez até um pouco menos, mas para o social impacta muito, né? Mais empreendimentos, outros empreendimentos de grande porte, principalmente do agro, né? Nós temos uma região ainda em plena expansão aqui, apesar de ser um estado com a grande quantidade, com nossos 2 principais biomas ainda de forma relevante preservados, né? É o estado fora da Amazônia Legal, que nós temos Caatinga e Cerrado, com o maior percentual de áreas protegidas ainda. Mas nós temos realmente muitos problemas e impactos ambientais incidentes sobre as populações somente mais vulneráveis, populações do meio rural. Eu quero dizer que realmente você foi muito verdadeiro em dizer que o conhecimento popular, né, o conhecimento ali do homem do campo, né, as técnicas que eles utilizam já são culturais, são de extrema importância, né, para que quem trabalha com assistência técnica, né, os doutores, como você falou, os profissionais da área que devem prestar essa assistência, façam isso com maior eficiência, né? Entenda como é o trabalho deles, né? Porque aquilo dali já vem sendo viável para eles, né? Já fomenta a produção deles, a atividade há muito tempo. E somando isso a técnicas, né, específicas, né, a técnicas inovadoras, inovações tecnológicas, com certeza terá uma eficiência maior. Tanto que a gente chegar a aplicar uma técnica de fora, que muitas vezes pega de surpresa, eles não conhecem, né? Mas você foi muito feliz nesse sentido. E com relação às suas queixas e críticas, que são verdadeiras também quanto ao licenciamento, né, a regulação ambiental, né, a gente tem pontos positivos a extrair daí, ali passar com relação à atuação dos órgãos ambientais. No meu caso específico da SEMAR, eu tenho uma colega da SEMAR aqui também, uma amiga auditora ambiental participando. Então, assim, é claro que pelo fato do passivo ainda ser muito grande, né, nós temos grandes empreendimentos ainda impactando sobre essas comunidades tradicionais, assentados na reforma agrária, agricultores familiares. Temos muito a fazer ainda, mas a gente já vinha evoluindo, né, executando ações, né, prestando esse apoio às comunidades tradicionais, aos agricultores familiares, né, em algumas ações estratégicas da SEMAR, em projetos que assistem diretamente aos seus interesses, né. Eu cito aqui como exemplo a questão do cadastro ambiental rural e da regularização fundiária para comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, quebradeiras de coco, né? O SEMAR tem um acordo de cooperação com esses interessados, com essas comunidades. Inclusive, recentemente, a gente teve uma entrega, né, de uma grande quantidade, mais um lote, né, de cadastros ambientais rurais. E isso é importante para eles. É pertencimento da propriedade e a oportunidade de acesso ao crédito, né, de acesso a investimentos ali para a sua produção, né, e deles ter aquela propriedade ali, né, realmente assegurada. Então, são mais uma das ações, né, compensações ambientais também voltadas para atender a essas comunidades, né. Então, nós temos ações, inclusive a gente, dentro das demandas das ações de fiscalização ambiental, nós vamos apurar denúncias, fiscalizamos e tomamos as devidas providências, né, agimos em denúncias feitas por essas comunidades, né? Em situações que eles estão trazendo impacto diretamente ali para as comunidades. Cito um exemplo ali na região de Queimada Nova, Lagoa do Barro, onde você tem grandes empreendimentos de energia eólica, né? Aerogeradores. Teve uma situação lá em que uma mineradora que atende a essas empresas, né, para a instalação das torres, estava causando impacto direto na estrutura das casas, né, de uma comunidade quilombola que lá reside. Então, nós fomos apurar, né, entender a situação e fizemos as devidas autuações. Tem que ser feito, tem que cessar o impacto. Então, eu acho que são ações também que a gente talvez deva até divulgar mais, né, mas são ações de aquela população ali e trazer diversos prejuízos. Tá bom? Então, assim, essa fala que eu faço, que temos que expandir ainda e que é um desafio realmente essa regulação ambiental. É um novo modelo, né, como a doutora Thais colocou, é um novo modelo realmente que a gente tem que ouvir. Na fase prévia,
preventiva, na consulta prévia, a gente tem que ouvir muito as comunidades. Porque, de repente, chegam ali máquinas, caminhões, eles não entendem o que é. Pode ser até coisa boa, né? Pode ser até coisa positiva, mas eles não sabem. A gente, os responsáveis, os empreendedores não chamam, né? Não tem um setor mais ali especializado, mais estruturado para atender a comunidade. Aí chega, depois está com o empreendimento. Aí para ouvir cobrança, para ouvir reivindicação, né? Então tem que ter realmente essa preocupação, esse olhar. Parabéns pela sua fala, muito positiva. Eu acho que isso também é de interesse de todos, né? Eu faço essa... Gente, é colocar aqui, nós da SEMAR, né? Eu sou auditor de carreira da casa, né? Atuo nessa área de mudanças climáticas. Tivemos essa preocupação de trazer à tona, né? De sugerir essa temática, para a gente ter esse importante debate, refletirmos, né? Que desenvolvimento é esse, né? Para o nosso estado, para a nossa região, para o nosso país, né? Gerando energia limpa, mas beneficiando a quem? É importante e necessário que tenha essa inclusão. Só assim ele será sustentável, né? E vai promover justiça climática, justiça ambiental e social. Tá bom, gente? Eu agradeço muito a participação de todos. E é isso aí, vamos seguindo. Senhoras e senhores, chegamos ao fim de mais um painel. Agradecemos a presença de todos e aproveitamos para convidá-los para, em instantes, que assistam ao nosso último painel aqui do lado, no Teatro G3 Telecom, que tratará das transformações de regiões com energias renováveis. Então, dentro de 20 minutinhos, a gente vai estar começando lá no Teatro G3 Telecom. Muito obrigado.